Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. Estamos aqui reunidos para mais uma atividade da Associação Espírita Paz e Luz. Mas antes vamos fazer uma prece. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, nosso Criador, provedor maior de todas as nossas reais necessidades. A Jesus, nosso guia, nosso mestre. Aos espíritos de luz que nos acompanham na presente encarnação. Vamos agradecer a Deus por todas as oportunidades concedidas para vivermos e sermos felizes já aqui na Terra. Perdoa, Senhor, os nossos erros, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Protege-nos de todos os perigos, de todos os males. Protege os nossos filhos, os nossos pais, os nossos parentes, amigos, vizinhos. Protege a toda a humanidade terrena, Senhor. Que todos nós possamos estar atentos e nos cuidarmos durante este período. Muito obrigado, Senhor, por todas as bênçãos, por todo o auxílio. Que assim seja. Muito bem. Trouxemos aos queridos irmãos o título A Imortalidade da Alma. Essa matéria que nós vamos ver hoje, ela se encontra no capítulo 1 e 2 da parte 2ª do Livro dos Espíritos e no capítulo 1 da parte 1ª do Livro dos Médiuns. No Livro dos Médiuns, nesse capítulo 1º, cujo título é A Espíritos, Allan Kardec começa questionando, né, falando-nos sobre a existência, a sobrevivência e a individualidade da alma. A existência da alma, a sua sobrevivência após a morte do corpo físico e, principalmente, a manutenção da sua individualidade no mundo dos espíritos. Kardec coloca também que a localização das almas após a morte do corpo físico não se dá em um lugar determinado e circunscrito, mas o espaço universal. Elas formam um mundo invisível, ou o mundo dos espíritos, em o qual vivemos imersos, que nos cerca e acotovela incessantemente. Ou seja, o mundo material está imerso no mundo dos espíritos. As almas povoam ilimitadamente esse mundo dos espíritos, ou o mundo imaterial. Elas povoam o espaço e são o que chamamos de espíritos. As almas são os espíritos, alma e espírito é a mesma coisa. Toda doutrina espiritualista é baseada em princípios. E dois dos princípios mais fundamentais do espiritismo é a existência de Deus e a existência da alma. Os espíritos nos dizem que nós temos, né, uma alma, nós somos, né, espíritos encarnados. Alma e espírito encarnado significa a mesma coisa. Nós temos uma alma, temos também um corpo físico e temos um laço que une o corpo físico à alma, chamado de perispírito. Ele é formado, é um laço semimaterial, ou seja, formado de energia, tá? E a alma comanda o corpo físico através desse primeiro corpo chamado perispírito. Ele tem uma natureza
semimaterial, exatamente para que a alma possa se comunicar instantaneamente com o corpo. A alma dá uma ordem e o corpo obedece, e essa ordem transita pelo perispírito. Então, é importante, essa informação é importante da existência do perispírito, porque quando o corpo morre, nós partimos para o mundo espiritual, levando o primeiro corpo, que não morre, que se chama perispírito. E a nossa identificação no plano espiritual, com relação aos demais espíritos que lá vivem, que lá habitam, é através do perispírito. Então, por ocasião da morte, nós perdemos este corpo material, que é o único que morre efetivamente, e levamos para o mundo dos espíritos o perispírito, que é o nosso corpo permanente. Então, lá no plano espiritual, nós somos espíritos revestidos de um corpo chamado perispírito, que é um corpo semimaterial. Então, nessa parte primeira do Livro dos Médiuns, Kardec fala sobre a existência, a sobrevivência e a individualidade da alma após a morte do corpo físico. E os espíritos nos dizem mais, que a alma é imortal, ou seja, o corpo morre, mas a alma conserva, sobrevive à morte do corpo físico e conserva a sua individualidade, a sua identidade, porque exatamente mantém o perispírito, que é o primeiro corpo do espírito. O corpo físico é o segundo. Nós, quando reencarnamos, nós pegamos um corpo físico para o processo da vida. E o objetivo da encarnação é nos melhorarmos indefinidamente, progredirmos. Todos nós estamos sujeitos à lei do progresso. Tudo está sujeito à lei do progresso, que é uma das leis de Deus. Então, o espírito, nós, espíritos encarnados, nós temos que progredir. Progredir intelectualmente, buscando o conhecimento, buscando a verdade, e progredir moralmente, adquirindo as virtudes que ainda não temos, através da prática do bem. É importante salientar isso. Os espíritos nos colocam que fora da caridade não há salvação, ou seja, não tem como evoluir moralmente, espiritualmente, não tem como adquirir as virtudes sem praticar a caridade. A caridade na acepção do termo. Não é só aquela caridade material, não é só dar esmola, dar um prato de comida, ajudar com uma peça de roupa, não. É a caridade na acepção do termo conforme a entendia Jesus, que significa boa vontade para com todos, perdão das ofensas e tolerância com as imperfeições alheias. Agindo dessa forma, nós estaremos praticando a verdadeira caridade conforme a entendia Jesus. Bem, no Livro dos Médiuns, Kardec nos coloca também que nós, depois que nós morrermos, a nossa alma vai sobreviver à morte do corpo físico e nós vamos vir a morar novamente no mundo dos espíritos, que não é um lugar determinado e circunscrito, mas o espaço universal. E que as almas formam um mundo invisível,
invisível para nós, né, evidentemente, em o qual vivemos imersos, né? O mundo material vive imerso no mundo imaterial. O mundo material está contido no mundo espiritual ou imaterial, né? E esse mundo nos cerca incessantemente. Ou seja, os espíritos desencarnados estão em contato conosco incessantemente. Incessantemente eles estão nos vendo, né? Eles estão nos observando, os bons espíritos estão nos intuindo para o bem, os maus espíritos estão tentando nos desviar do bom caminho, enfim, há essa relação constante entre o mundo material e o mundo espiritual. Não é porque as pessoas morrem que elas deixam de visitar os seus entes queridos, por exemplo, tá? Não é porque o nosso pai, a nossa mãe, o nosso filho morreu que eles deixam de nos visitar e deixam de estar conosco. Muito antes, pelo contrário. Tá? Eles estão sempre que possível, eles estão conosco. E nós sentimos a presença deles. Quando nos vem a lembrança, a imagem de um ente querido que já partiu para o mundo espiritual, é porque ele está ali conosco. Eles vêm nos visitar, eles vêm ver como nós estamos, eles vêm nos dar forças. Tá? Evidentemente que a dor da perda é grande, nós sabemos disso, todos nós já perdemos entes queridos, mas eles mesmos vêm nos visitar e nos dar força, né? nos dar bons conselhos, enfim. Isso também prova a existência e a sobrevivência do espírito após a morte do corpo físico. O que significa esse termo imortalidade da alma? Significa que ninguém pode destruir a nossa alma. Nós vamos viver para sempre, para toda a eternidade. Essa é uma das maiores revelações do Espiritismo. Nós somos indestrutíveis. Podem matar o nosso corpo, mas a nossa alma continua existindo no mundo dos espíritos. E depois, passado um certo tempo, nós voltaremos a reencarnar e assim sucessivamente até atingirmos o estado de puros espíritos, de espíritos puros. Espíritos puros são aqueles que não tem mais nada para expiar, não tem mais nenhuma prova para passar, atingiram todos as qualidades morais, todas as virtudes e detêm todo o conhecimento. Os Espíritos nos dizem que Deus nos criou em um determinado momento espíritos ignorantes, simples e ignorantes. O que significa isso? Num determinado momento, isso é um mistério, num determinado momento em que só Deus o sabe, cada um de nós foi criado por Deus, simples e ignorante. Simples, sem nenhum defeito, mas também sem nenhuma virtude. E ignorantes, sem nenhum conhecimento. A partir da primeira encarnação, né, Deus nos deu a liberdade de escolha, ou seja, o livre-arbítrio. Esse é um dos atributos do espírito. Além da inteligência, do pensamento contínuo, né, nós temos o livre-arbítrio. Nós fazemos da nossa vida o que nós quisermos e o que bem entendermos. Porém,
nós ficamos com a responsabilidade sobre os nossos atos. Se nós temos a liberdade de escolha, também somos responsáveis pelos nossos atos, por tudo que fizermos de bom e de ruim. Tudo que fizermos para o nosso semelhante e também para nós próprios. Então, a existência de Deus, assim como a existência da alma, são dois dos pilares da doutrina espírita, ou espiritismo. E antes de travarmos qualquer discussão espírita com alguém, importa indaguemos o seguinte: credes em Deus? Credes que tendes uma alma? Credes na sobrevivência da alma após a morte? Então, se respondermos sim para cada uma dessas 3 perguntas, nós estamos, né, no caminho da verdade. Poderemos discutir espiritismo com qualquer pessoa que também acredite em Deus, acredite na existência da alma e acredite na sobrevivência da alma após a morte do corpo físico. E mais que sobreviver, é manter, né, a individualidade. Nós, os espíritos desencarnados, melhor dizendo, eles se reconhecem no plano espiritual através do seu perispírito. O perispírito é a carteira de identidade do espírito. Tá? Então, os espíritos se veem e se reconhecem no plano espiritual através do seu perispírito. E após a morte do corpo físico, o perispírito guarda semelhança com o corpo físico que ficou aqui na Terra, né? Porém, as mais das vezes, mais rejuvenescido, mais bonito, né? Maduro, do que quando veio a falecer, né? Geralmente, as pessoas morrem na velhice, né? Ou por doenças, enfim, né? E no plano espiritual readquirem a sua beleza, né? a sua forma, a sua melhor forma, podendo até modificar, se quiser, modificar o seu perispírito, né? Usando formas de outras vidas, de outras encarnações em que gostou, enfim, né? O perispírito ele é muito maleável. E o espírito pode adquirir a forma que quiser, mas geralmente guarda a forma da última encarnação. O Allan Kardec, nesse capítulo 1º, parte 2ª do Livro dos Espíritos, pergunta assim, que definição se pode dar dos espíritos? E os espíritos superiores respondem: pode dizer-se que os espíritos são seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Então nós, espíritos, encarnados e desencarnados, somos os seres inteligentes do universo. Não existe nenhum outro ser inteligente, né? Existem somente os espíritos, criados por Deus em um determinado momento, simples e ignorantes. Então nós tivemos início, e só Deus o sabe. Este é um grande mistério. Só Deus o sabe quando foi o nosso início, mas não teremos fim. A partir do momento em que fomos criados por Deus, nós viveremos eternamente, infinitamente, tá? E o universo é nosso. O universo é dos seres inteligentes que o compõem. No caso, os espíritos criados por Deus. Os espíritos são obras de Deus. Quanto, porém, ao modo por que Deus nos criou, em que momento o fez, nada sabemos.
Os espíritos tiveram princípio, mas não terão fim. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, e a cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade e para aproximá-los de si. Então, nós temos que estar constantemente em busca da verdade, em busca do conhecimento. E nós temos sim que debater sobre Deus, discutir sobre Deus, conhecer melhor Deus, porque esse é um dos nossos objetivos. Além de chegar à perfeição moral, nós temos que nos aproximar de Deus, nos aproximar do Criador, entender Deus melhor do que nós entendemos hoje. Nós sabemos muito pouco sobre Deus, mas os espíritos superiores trouxeram esses conhecimentos todos para que nós aprendamos um pouco mais sobre Deus, de forma que possamos nos aproximar mais a cada dia que passa, a cada encarnação, a cada reencarnação, nos aproximar mais de Deus, do Criador. E nesta perfeição moral, quando nós atingirmos essa perfeição moral, é que nós encontraremos a pura e eterna felicidade. É aquela felicidade sem mácula, sem nenhum tipo de problema, porque já seremos espíritos puros, gozando da eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus nos impõe, é que nós, espíritos, adquirimos esse conhecimento. E os espíritos dizem mais, que uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinada por Deus. E outros só a suportam reclamando, murmurando, e pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Então, em todas as provas e expiações a que somos submetidos, nós temos que estar submissos à vontade de Deus. Sofrer essas provações, essas expiações, sem reclamar, para não perder exatamente o crédito, o mérito, né, daquela prova, daquela expiação. Mais adiante, na questão 134, Kardec pergunta: que é a alma? E os espíritos respondem: um espírito encarnado. A alma é um espírito encarnado. E que era a alma antes de se unir ao corpo? Espírito. As almas e os espíritos são, portanto, idênticos à mesma coisa? Resposta: sim. As almas não são senão os espíritos. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam um mundo invisível, ou o mundo dos espíritos, os quais temporariamente revestem um corpo, usam um corpo para se purificarem e esclarecerem. Então, a encarnação é que nos possibilita essa caminhada, né, rumo à perfeição, submetidos que estamos à lei do progresso. Na questão 135, Kardec pergunta: há no homem alguma outra coisa além da alma e do corpo? Resposta: há o laço que liga a alma ao corpo. De que natureza é esse laço? Pergunta Kardec. Semimaterial, ou seja, de natureza intermediária entre o espírito e o corpo. É preciso que seja assim para que os dois possam se comunicar um com o outro. A alma, ou espírito encarnado, se comunicar com o corpo físico. Por meio desse laço é que o espírito atua sobre a matéria e reciprocamente.
Inclusive, os espíritos encarnados podem, e o fazem constantemente, podem se comunicar, tá, com os vivos através de pessoas dotadas de mediunidade. Por terem um perispírito, o espírito ter um perispírito, assim como o médium tem, né, além do corpo físico, tem o seu perispírito, os espíritos desencarnados que queiram se comunicar com nós vivos, né, podem utilizar o corpo do médium, fazendo com que o seu perispírito atue sobre o corpo do médium para falar conosco e escrever, nos mandar mensagens, né, através desses médiuns. Como, por exemplo, fazia o nosso querido, saudoso Francisco Cândido Xavier, que recebia mensagens de espíritos desencarnados, destinadas àqueles que ainda se conservavam vivos aqui na Terra. Chico Xavier recebeu centenas, talvez milhares de mensagens de espíritos desencarnados, extremamente consoladoras para pais, mães que perderam seus filhos em tenra idade, para pessoas que perderam os seus pais, os seus irmãos, seus entes queridos. Chico Xavier fez esse trabalho com perfeição, né? Foi o grande intermediário, o grande médium intermediário entre os vivos e os mortos, trazendo mensagens extremamente consoladoras para aqueles que ficaram aqui no plano espiritual. Esse é o papel dos médiuns, tá? E os espíritos desencarnados podem comunicar-se conosco através deles, através de médiuns, tá? Esses médiuns podem escrever essas mensagens, como também podem falar, né? Falar aquilo que o espírito está querendo dizer, querendo expressar. Os centros espíritas, quase praticamente todos, têm esses grupos mediúnicos que recebem essas mensagens escritas e faladas, e também visões, né, desses espíritos que querem comunicar-se conosco. Então, imortalidade da alma é isso, né? É a nossa permanência vivos, mesmo depois da morte do corpo físico. Nós vamos, após a morte, nós vamos para o plano espiritual, né? Temos lá as nossas atividades, os nossos trabalhos, seguimos vivendo no plano espiritual, até que surja uma outra oportunidade para nós reencarnarmos, né, aqui na Terra ou em algum outro mundo habitado. Tem um número infinito de mundos habitados por espíritos, nós podemos ir para um desses mundos, né? E o processo é contínuo de progresso intelectual e moral, mas nunca nos esquecendo que o nosso progresso moral tem a ver com a prática do bem. Praticando a caridade é que nós vamos conseguir desenvolver em nós as virtudes que ainda não temos. E devemos sempre ir atrás da verdade, atrás do conhecimento, estudar, ler, né? A doutrina espírita tem 5 livros básicos, nós devemos estudá-los frequentemente, diariamente, lê-los, examiná-los, né? Estudarmos nos centros espíritas. Agora, durante a pandemia, a Associação Espírita Paz e Luz
está com vários grupos de estudo online. Tá? Os estudos não pararam, nós continuamos estudando virtualmente. Então, é importante estudar sempre essa doutrina que tanto nos esclarece e que tanto nos consola. Foi uma alegria muito grande estar com os queridos irmãos. Esperemos que essas informações tenham sido úteis a todos. Vamos fazer a nossa oração de encerramento, agradecendo a Deus e aos bons espíritos pela oportunidade de aqui estarmos com os queridos irmãos de uma forma virtual. Muito obrigado, Senhor, protege-nos de todos os perigos, de todos os males. Que assim seja. Até uma próxima oportunidade. Fiquem com Deus, fiquem com seus anjos da guarda.